Vamos falar com o nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, primeiramente por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela minha família, pela vida da minha esposa, das minhas filhas, meus netos, por toda a minha parentela, Senhor Deus. E eu oro e agradeço pela vida de cada irmão, de cada pastor, de cada apresentador que tem trazido a tua mensagem através dessa rádio, Senhor Deus. A vida do pastor Rafael Oliveira, com sua esposa e sua família, o pastor Marco Anel Tavares e sua esposa e sua família, o pastor Sidney Castro, a sua esposa e sua família, o pastor Isaías, diácono Isaías, a nossa irmã Daniele Vargas. Nós oramos, Pai, pela vida e pela família de cada irmão que nos ouve neste momento. Oramos para que a tua mensagem ela venha entrar em nosso coração e nos revelar a verdade, Pai, contida nela. Que a tua palavra venha cumprir o propósito, Senhor, em nossas vidas. Que as boas novas que o nosso Senhor Jesus venha alcançar nosso mais íntimo, Senhor Deus, e nos trazer um despertar espiritual. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bom, a mensagem de hoje ela foi extraída da carta aos Gálatas. E eu a intitulei como Permanecei firmes até que ele venha. Bom, o nome Gálatas, Galácia, é derivado dos gaulenses bárbaros, ou seitas que se estabeleceu na Ásia Menor após vários séculos de pilhagem, de roubos, de saques no Império Grego e Romano. Sob domínio romano, a região original da Galácia foi feita parte de uma província maior com o mesmo nome no centro da Ásia Menor, e hoje é a atual Turquia. E o livro de Gálatas ele foi creditado com títulos como a Carta Magna da Liberdade Cristã. Olha que interessante, meu irmão. Era o grito de guerra da Reforma, a declaração de independência do cristão, para aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É lindo demais, não é, meu irmão? E foi durante os seus estudos, e em especial o livro de Gálatas, que Martim Lutero descobriu o plano de salvação de Deus pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Que coisa linda! Bom, Mário Tenney, ele é um mestre, um professor do Novo Testamento. Olha o que ele escreveu sobre Gálatas. O cristianismo poderia ter sido apenas mais uma seita judaica, e o pensamento do mundo ocidental poderia ter sido inteiramente pagão, se nunca tivesse sido escrito Gálatas. Que maravilhoso, hein? Olha o poder do alcance da palavra do Senhor, o propósito. A mensagem de Gálatas é a mensagem de liberdade espiritual do cristão. Sua liberdade por Cristo, a partir da escravidão do pecado e do legalismo religioso. E a igreja de Gálatas era formada por comunidades de fronteiras. E o cristianismo em Gálatas tinha uma visão multiforme de diferentes grupos étnicos, sociais e culturais, tinha uma diversidade de identidades. Era isso. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Gálatas é a única epístola em que não há nenhuma palavra de elogio para os seus leitores. Isso é forte, meu irmão. Logo no início da epístola, logo após uma breve saudação, o apóstolo imediatamente escreve sobre o problema de Gálatas.
E o principal propósito de Paulo, ao escrever essa epístola, era defender-se contra as acusações dos falsos mestres que ali chegaram, que ali estavam, que se opunham a ele, ao seu chamado, ao seu apostolado e ao verdadeiro evangelho de Cristo, que é ensinar todas as pessoas, sejam judias ou não, sejam judias ou cristãs, que elas são salvas pela expiação de Jesus Cristo, ao depositar a sua fé nele, em vez de confiar nas obras da lei. Porque aqueles falsos mestres queriam ensinar para aquela cidade, para aquele povo, aqueles cristãos, que os gentios, assim como os judeus, deveriam circuncidar-se. Porque sem a circuncisão não haveria salvação. Ou seja, ele estava indo contra o evangelho do Senhor, que diz que nós somos salvos não por nós mesmos, não por nada que viemos a fazer, mas pela fé, pela graça, sem merecimento, sem merecermos, porque o Senhor assim quis, o Senhor assim determinou. O apóstolo Paulo disse, na verdade ele fez uma grande afirmação aqui. Ele disse: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E uma estranha observação é que Paulo havia falado palavras de louvores aos crentes de Corintos, que eram mundanos, imorais e imaturos, conforme nós já estudamos. Olha o que ele disse aos Coríntios: dou graças a Deus sempre por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, que em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo foi confirmado em vós, pois em vocês não está faltando nenhum dom, aguardando ansiosamente a revelação do nosso Senhor Jesus. Está lá em 1 Coríntios 4, 1, de 4 a 7. Olha o contraste dessas duas igrejas. Na igreja de Gálatas, o apóstolo não teceu nenhum tipo de elogios. Lá em Gálatas 2, vai dizer que Paulo havia lutado pela igreja e ensinado a respeito da liberdade que é dada por meio de Jesus Cristo. Mas havia alguns judeus que tinham se infiltrado naquelas igrejas e aos poucos iam introduzindo os rituais da época da lei de Moisés. E o coração do evangelho estava sendo minado por esses mestres, por esses falsos mestres, na verdade, mensageiros de Satanás. O evangelho da graça estava sendo pisoteado. Essa era a verdade. E em seu lugar estava sendo oferecido um evangelho de obras, o que não é o evangelho, mas é uma distorção da verdade de Deus, que leva à condenação em vez da salvação. Está lá em Romanos 3. E o apóstolo declara à igreja de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não se sujeite novamente ao jugo de escravidão. Não há nada em nós, nem nada que possamos fazer para alcançar a graça do nosso Senhor. Nós não podemos, nós não conseguimos alcançar a salvação. A Bíblia diz que Ele nos alcançou, Ele nos escolheu para a glória do Teu nome. A palavra diz: todo aquele que o meu Pai me der,
de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aquele que meu Pai me der, ninguém pode o arrebatar da minha mão. Então foi aqui que o Paulo escreveu aquela famosa frase, em Gálatas 1:9: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Os falsos mestres, além de atacar o apostolado de Paulo, na tentativa de desacreditá-lo diante dos fiéis, buscava atingir a integridade, a credibilidade do evangelho verdadeiro, do evangelho de Jesus Cristo. E por isso no verso 11 ele vai dizer: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homens. E olha que interessante, nem aprendi de homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ela veio do alto. É uma palavra santa, pura e redentora. O apóstolo ele teve o cuidado de reafirmar sua autoridade e as suas credenciais apostólicas. E ele começa a carta referindo-se a si mesmo como um apóstolo. Um apóstolo não é enviado por homens, mas pelo próprio Jesus. E por Deus, o Pai. Ele afirma no decorrer da carta ser igual aos demais apóstolos, aos 12, em todos os sentidos. Gálatas é um tema central de todo o Novo Testamento. É a verdadeira liberdade que só vem através de Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, o apóstolo trabalha com a espiritualidade em duas vertentes, em duas frentes, em dois pontos. A primeira está esboçada no capítulo 3 e 4, é o da salvação. A salvação através da qual Cristo estabelece uma pessoa livre. Olha lá, Cristo estabelece uma pessoa livre da escravidão, do pecado e da lei. Livre da escravidão, do pecado e da lei. Essa é a liberdade que nós cristãos temos. Nós temos que ter a fé que nós temos capacidade de vencer o pecado. E estamos livres da condenação da lei, porque a lei já foi paga, já foi cumprida na pessoa de Jesus. E hoje nós temos forças para vencer toda a tentação do pecado. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Eu venci o pecado, eu venci a morte. Ele saqueou o inferno e ele tem a chave da vida e da morte. A morte não reina mais. O Senhor o colocou acima de todo nome na terra e nas regiões celestiais. Não existe outro nome acima do dele. Como o apóstolo declara em Romanos 8, no verso 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Aleluias. E nessa terra, meu irmão, nós temos que passar por essa morte, pela primeira morte, mas não pela segunda. Nós vamos morar com Ele. Aleluias. Nós temos que estar firmes na verdade. A verdade é Cristo. É seguir o seu exemplo, o seu modelo de vida. Este é o padrão que o cristão deve seguir. Este é o padrão de vida, esse é o estilo de vida que nós temos que ter aqui nessa terra. Ser o sal, ser a luz, ser a diferença. E o segundo ponto, lá em Gálatas 5:6, é o da santificação. A santificação, a liberdade que Deus dá aos filhos a viver a vida de fidelidade e justiça verdadeira. A viver a vida de fidelidade e justiça verdadeira. Livre do controle do pecado e da escravidão legalista.
escravidão, legalismo pode se definir como mistura entre fé e a prática baseada na obediência de regras e regulamentos. É o que os fariseus queriam fazer. Contaminar o evangelho de Jesus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Esse é o evangelho verdadeiro. E então eu te pergunto, meu irmão. Qual é o evangelho que te foi apresentado? Meu irmão e minha irmã, pergunte para si mesmo. Qual é o evangelho que me foi anunciado? Que eu tenho crido? O evangelho da Bíblia em que podemos alcançar. Alcançar aqui é no sentido de receber, meu irmão. O evangelho da Bíblia em que podemos alcançar a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e em nada depende de nós. Foi esse evangelho que te apresentaram? Vocês têm seguido? Que nada depende de nós. A salvação é totalmente em Cristo, é mediante a fé em Cristo? Ou é aquele evangelho que precisamos fazer algo para merecermos? Que depende, nós temos uma parcela de responsabilidade na salvação. Eu estou falando de salvação, meu irmão, de salvação. A salvação depende de nós? Porque em Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas, olha bem, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É muita graça, meu irmão. Não importa o pecado, o erro que tenhamos cometido, meu Deus. O sangue dele é mais poderoso. O sangue dele é mais poderoso. Em quem ou o que? Em que você tem depositado a sua fé, meu irmão? No seu esforço? Na sua obra de caridade? Ou na ajuda aos menos favorecidos? Tem depositado o seu esforço em adorar outro mediador que não seja o Cristo Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia? Em quem você tem crido? Porque a palavra vai dizer em 1 Timóteo 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Só há um Deus e um mediador. Não existe outro caminho. Ou você chega ao Pai através de Jesus, ou você não vai para lugar nenhum. Lembra daquele filme Alice no País das Maravilhas? Que a menina sai correndo atrás do coelho e o coelho pergunta: para onde você vai? E ela fala: eu não sei. Então o coelho responde: então qualquer caminho serve. Para nós cristãos, não é qualquer caminho que serve. É só um caminho, que é Jesus. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E eu já me perguntei isso hoje. Eu gostaria que o irmão perguntasse ao seu coração: qual é o Deus que eu tenho crido? É um Deus irado? É um Deus que não perdoa? É um Deus condenador? Um Deus que promete prazeres, deleites, encantos, riquezas, conquistas terrenas, conquistas aqui, uma visibilidade, facilidades, uma vida regalada deste mundo? Esse é o Deus que eu tenho buscado, que eu tenho crido, que eu tenho me prostrado? Ou é o Deus que morreu na cruz para me dar prosperidades espirituais, riquezas espirituais, deleites, prazeres espirituais? Este é o verdadeiro tesouro do cristão.
Porque o Senhor Jesus disse: eu não sou do mundo. O próprio Senhor Jesus não tinha onde encostar sua cabeça, porque Ele não veio criar nada aqui, Ele não veio conquistar nada aqui a não ser a nossa salvação. Onde você está depositando a sua fé? E muitas das vezes nós temos que ouvir uma voz que não se cala, que diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Não está recebendo porque pede mal. Eu não estou falando com isso, meu irmão, que nós não tenhamos, nem mereçamos ter uma vida boa aqui neste mundo. Não é isso que eu estou falando. Se for para a glória de Deus, sim, teremos. Se for para a glória de Deus, sim, alcançaremos. Tudo que for para a glória dele, se ele tiver propósito nisso. Mas o caminhar do cristão é de fé em fé. É para alcançarmos a salvação. Você se lembra? Não vivo mais eu? Quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você morreu com Ele na cruz. Quando você se batizou, você declarou para o mundo que estava morto. Assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para ter uma nova vida espiritual, que sejamos nós também mortos pelo esse mundo e nascidos de novo em espírito, para a vida vindoura, mesmo estando aqui, vivendo uma vida pela fé, na nossa subida para os céus, aguardando o nosso Redentor vindo buscar. Enquanto isso, nosso papel aqui é dar testemunho do Senhor, falar da palavra, viver a palavra, dar testemunho no sentido de falar, mas de viver, para que as pessoas vejam em nós o Cristo. Lá em João 14,6 ele vai dizer: eu sou o caminho. O caminho para a salvação é o mesmo caminho da cruz. Primeiro tem que passar pela cruz para ser peneirado, para ser limpo, para ser tratado. Assim como Pedro. O Senhor Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro andava com Jesus por 3 anos, cerca de 3 anos, e estava em processo de conversão. Mas ele achava que estava convertido. Mas ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas o Senhor sabia. Mas ele não foi descartado como uma roupa velha. O Senhor deixou com que ele passasse por tribulações. O Senhor tratou o coração de Pedro, porque o Senhor conhecia a intenção, a boa vontade. E o Senhor falou para que ele se lembrasse lá na frente: quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. Assim tem sido comigo, meu irmão. E assim tem que ser contigo. Quando nós nos convertermos, nós devemos fortalecer nossos irmãos na verdade. Fortalecer na verdade. Fortalecer em Cristo, que é a verdade e a vida. Porque de outra forma ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu irmão. Aleluias, glória a Deus. Que venhamos refletir nessa mensagem, meus irmãos. Que o Senhor venha falar conosco todos os dias. Que não há mais tempos, meu irmão, para perdermos. Porque os dias já estão avançados. A noite já vem, em que ninguém poderá mais andar. Amém? Eu vou colocar um louvor para meditarmos nessa mensagem. Logo em seguida, vamos retornar com a oração e o encerramento. Amém?
Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer vai nos trazer bênção ou salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abrir, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar? Vamos juntos? E ao olhar pra cruz eu entendo. Louve, exalte o Senhor. Amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue Ele fez. Sacrifício de sangue.
merecedor. Mais uma vez, diga: não sou merecedor, Senhor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, aleluias. É exatamente isso, meus irmãos, nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Nós não merecemos ser salvos. Essa é a verdade. Nenhum de nós. Todos pecaram, todos são pecadores. Mas a graça tem nos alcançado. Graça, favor imerecido de Deus tem nos alcançado. Deus olhou para a terra, olhou para o mundo e viu um monte de pecadores, um monte de mortos espirituais. E Ele escolheu conforme lhe apraz. E Ele escolheu o seu povo, os seus filhos. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a palavra diz: todo aquele que o Senhor escolheu, todo aquele que vem a mim, foi o Pai quem me deu. Então isso não depende de mim, isso não depende de vocês, não depende de nós. É Ele que determina, é Ele que escolhe. Muitas vezes nós vemos pessoas que no passado estavam afogadas no lado do pecado, na lama do pecado, ex-drogados, ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-ladrões, mentirosos, como nós éramos no passado. E hoje vemos pessoas novas, remidas, louvando e adorando o Senhor. Nós andávamos no curso deste mundo, mas a palavra do Senhor nos despertou. Por isso que o Senhor diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, porque a palavra vai cumprir o propósito da qual ela está sendo enviada. Despertar os ouvidos daqueles que são escolhidos e são despertados quando ouvem a palavra. Porque o que converte o coração do homem é a palavra do Senhor, que é apta para separar o pecado e a salvação. Alma e o espírito, células e medulas. Que possamos, meus irmãos, crer na salvação através da graça, da fé em Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer a não ser adorar e declarar que Ele é nosso Senhor e nosso Deus. Que sejamos sim o sal da terra, para atrairmos aqueles que precisam ouvir a mensagem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Ele orientou: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. E as ovelhas estão perdidas neste mundo. E o estalo é a palavra. O que desperta é a palavra. Aquela que é ovelha vai ser despertada pela palavra. Então não é por força, porque quem faz a obra é o Espírito, amém? Nós temos apenas que anunciar a verdade, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos orar para a gente encerrar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Bendizemos-te e declaramos que só tu és Deus. E não há outro Deus além de ti, Senhor. Em nome de teu Filho e nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, declaramos que somos totalmente dependentes de ti e que em ti, que sem ti nada podemos fazer.
Por isso clamamos e pedimos que nos ensine a te louvar de modo que te agrade como convém. Nos ensine a compreender a verdade contida na tua palavra, que liberta das cadeias espirituais, da cegueira espiritual, nos livrando do engano e das artimanhas que o mundo, através do inimigo, aprisiona. Porque nós nascemos em Ti e em Ti estamos e a Ti pertencemos. Nascemos para Te servir, para Te adorar por toda a eternidade. Somos Teus, Senhor. Desperta-nos para que não venhamos a cair no engano, para que não venhamos a tropeçar, que estejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito e obedientes aos Teus santos ensinamentos. Viver somente para Ti é nosso desígnio máximo, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Deus por mais uma oportunidade. Eu agradeço ao pastor Sidney por mais uma oportunidade, pela confiança no Ministério Caminho e Verdade Comunidade Cristã. Eu agradeço pela vida de cada irmão que nos ouve e tem nos acompanhado através da programação da Rádio Vô Livre. E não perca o programa Caminho e Verdade, meus irmãos. Sexta-feira, com o pastor Marcondel Tavares, a partir das 8 horas da manhã. E segunda-feira, a partir das 15 horas, o estudo com o pastor Rafael Oliveira. E terças e quintas, Vivendo pela Fé com o pastor Sidney Castro. E domingo, Gospel Internacional com a nossa irmã Daniele Vargas. Amém? Uma semana abençoada a todos. Um ótimo final de semana mais adiante. O Senhor os abençoe e os guarde, em nome do Senhor Jesus. E até semana que vem, se assim o Senhor permitir.